Bom dia! Bom dia, me chamo Thaís Nara Soares, tenho 26 anos, estamos aqui com o Vitor Hugo, né, educador físico. A gente está iniciando o projeto podcast do CAPS, né, gente? Aí para conscientizar as pessoas sobre a importância do CAPS na sociedade, né? E como ele age perante os seus usuários, as pessoas que frequentam, né? A gente iniciou há 3 semanas atrás. Elaboramos algumas perguntas para estar perguntando ao nosso entrevistado hoje, né? Isso mesmo, gente. Então, Seja sejam bem-vindo! bem-vindos, muito obrigado. Sejam bem-vindos todos aí a esse episódio aí do podcast. Eu vou tentar responder essas perguntas aqui hoje, na data de hoje. Agradeço muito aí pelo convite que foi realizado aí pelos pacientes desse grupo e desejo muito sucesso a todos que estão fazendo o tratamento, bem como todos que estão assistindo também esse podcast hoje. Mas agradece, né? Só para lembrar que foi em grupo, né? A gente estava em grupo quando decidimos chamar ele para a entrevista, né? Vou começar aqui a primeira pergunta. O que motivou você a trabalhar na área da psicologia e vir ao CAPS? Excelente, boa pergunta. Aqui eu estou como residente em saúde mental. O residente em saúde mental é um profissional já formado na área da saúde, né? A minha formação é educação física e a minha atuação profissional durante o programa da residência é na área de saúde mental. E a saúde mental envolve os dispositivos que trabalham com a saúde mental, que nós chamamos, né, no termo mais teórico, a rede psicossocial, que é o CAPS 2, que é o CAPS AD 3, aqui em Palmas, né, no município de Palmas. Então, o trabalho na área da saúde mental, ele é amplo, ele envolve muitos profissionais, desde a área psicossocial, psicólogo, enfermeiro, farmacêutico, profissional de educação física e muitas outras profissões. E o que me motivou a estar presente aqui, participando desse programa de residência, é principalmente a demanda por saúde mental que existe hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Hoje, nós podemos dizer que nós passamos por algumas crises de saúde pública envolvendo a parte da saúde mental, seja a questão da ansiedade, a depressão e outros transtornos que também nos acometem devido à realidade de vida, né? Sim, nossa, uma explicação muito boa. A segunda pergunta foi de um dos nossos, né, integrantes aqui do CAP. Se você, Vitor Hugo, se arrepende de ter vindo residir aqui no CAPS? Não, não me arrependo de jeito nenhum. Para mim, a gente precisa sempre de humildade, todo lugar que a gente vai, todo lugar que a gente pisa. Humildade não só como ser humano, né? Mas humildade para estar aprendendo. Porque todos os pacientes que estão aqui, a gente não tem só para ensinar para vocês, a gente também tem a aprender com vocês também. Porque cada um tem uma cultura, tem uma vivência de vida, tem experiência de vida. Então a gente acaba que não tem como se arrepender daquilo que faz bem para você também estar atuando no CAPS, né? Que talvez lá fora, na sociedade externa, né, a gente pode dizer assim, existem alguns estigmas sobre os profissionais ou talvez sobre os pacientes. Isso pode existir, mas isso daí não deve estar inserido naquilo que a nossa formação profissional nos apresenta. Nós temos um código de ética, nós temos relacionados a nós que também somos seres humanos, além de profissionais. Então, não me arrependo de forma alguma, inclusive aprendo muito com vocês e estamos aí ajudando sempre que for possível das nossas competências, né, da nossa profissão. Obrigada. A terceira pergunta você já tem um tempinho que está aqui, né, Uhum. residindo. Como você se sente ao ver uma pessoa que você acompanhou se recuperando, estando melhor? Olha, é um sentimento de bastante gratificante, porque quando a pessoa chega no primeiro dia ou nos primeiros momentos, às vezes a gente se depara com situações de crise que levou aquela mesma pessoa a um estado de, podemos dizer, né, o autocuidado dela prejudicado. A pessoa, ela muitas das vezes ela está impaciente, ela está irritada, ela tem raiva. Aí você percebe que o comportamento dela está alterado naqueles primeiros dias.
onde ela não passou por consulta médica, não passou pela equipe, né, multiprofissional, e posteriormente você vê a pessoa evoluindo, você vê ela conseguindo cuidar do seu autocuidado, conseguindo atingir suas necessidades básicas. Então isso é uma grande conquista, porque a gente precisa valorizar mais aqueles que também estão querendo a mudança. E essa mudança, ela também não acontece só do profissional para o paciente, mas do paciente para ele mesmo. Nós, eu posso dizer assim, nós somos o meio. Nós somos o meio, o paciente chega, nós oferecemos o caminho, oferecemos o serviço, oferecemos aquilo para que aquele paciente ele tenha a tomada de decisão, ele tenha o empoderamento. A gente poderia até falar da singularidade do sujeito. O sujeito, o paciente, ele precisa ter esse empoderamento e a capacidade de decisão para definir, não, eu estou aqui para fazer o meu tratamento porque eu quero talvez sair dessa realidade. Então, quando você participa do meio disso, vê que a pessoa quer, que ela está interessada, realmente é uma grande conquista. E assim, não é uma conquista profissional, né? Até porque nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com toda uma equipe, mas eu fico muito feliz pelo paciente. Como foi a sua chegada, a sua recepção no CAPS pelo as pessoas que trabalham juntamente com você e por nós, pacientes? Bem, Como você se sentiu, né, ao chegar? sim, excelente. Eu estava vindo antes de chegar aqui no CAPS AD3, eu estava no CAPS 2, que é o CAPS 2, que é o de transtornos mentais. Lá a gente aprende sobre transtornos mentais e outras temáticas, né? Então, eu passei um primeiro período lá no CAPS 2 e depois eu vim aqui para o CAPS AD3. Nesse momento, a gente foi recebido aí por dois preceptores, né? Que são a Andréia e o Plácido. E eu gostei muito da abordagem que eles fizeram em relação a essa recepção, pela forma de tratamento, por toda a formação que eles têm. Eu achei bastante interessante e achei uma excelente recepção. Eu acho que essa recepção ela é decisiva para que a gente, como profissional, se sinta bem trabalhando aqui. Então, para mim, esses preceptores fizeram parte dessa minha. Quando eu entrei, quando eu iniciei aqui, quando eu adentrei, e posteriormente o contato com os pacientes também foi muito significativo, foi muito importante, porque já existiam alguns outros grupos de residentes, de profissionais de saúde, que estão como residentes em formação, que saíram para outro, por exemplo, para o CAPS 2. E aí, nesse momento, a gente fez uma troca, né? Foram para o CAPS 2 e quem estava lá veio para cá. Então a recepção foi muito boa. É claro que a gente se depara como profissional com alguns desafios, algumas dificuldades, mas essas dificuldades elas vão passando, elas vão sendo vencidas com determinação, disciplina e perseverança. A última pergunta, que essa foi feita por mim, né? Qual a diferença entre o CAP AD3 e o CAPS 2? Ó, muito boa pergunta. Olha, a gente sabe que aqui em Palmas nós temos três CAPs, né? Que é o CAPS I, todo mundo talvez já deve ter escutado falar, O infantil. que é o CAPS infantil, o CAPS 2, que ele é direcionado para transtornos mentais, e o CAPS AD3, que é álcool e outras drogas. Essa questão do número 3, ele está baseado na quantidade de habitantes que tem na cidade. Por exemplo, uma cidade menor, ela pode ter menos habitantes e, consequentemente, o CAPS tem uma estrutura menor e ter uma oferta de serviços menor. Mas conforme a cidade ela tem mais habitantes, ela tem mais pessoas, aí o CAPS vai elevando o número, ele vai crescendo. Conforme ele vai crescendo, o CAPS desenvolve uma capacidade de acompanhar mais pessoas. Então o CAPS ele tem vários níveis e esses níveis eles têm essas diferenciações. O CAPS 2, como eu falei, você vê outros tipos de transtorno. Aqui também pode existir alguns transtornos de base, mas o foco mesmo é em pessoas que são dependentes ou pessoas que estão nessa situação de uso de álcool e outras drogas. A gente agradece, muito obrigado. Fica por aqui o nosso podcast do CAPS AD3. Valeu! Ah, não. Sim, menino!
Esta produção faz parte do grupo de podcast Podcaps AD3, desenvolvido em grupo pelos usuários do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas em Palmas, Tocantins, mediado pelos psicólogos Alex de Andrade Moura e Matheus Nascimento. Toda a elaboração das atividades, planejamento e execução é realizado coletivamente, sendo os temas, perguntas e discussões formulados pelos próprios usuários do serviço. Todos os direitos de imagem dos participantes foram preservados e devidamente autorizados. Siga este podcast para mais conteúdos.